Eu estava conversando aqui com a Marcela sobre exemplos de questões de prova, e aí ela Uhum. pediu uma questão naquele dia lá, que eu até fiz ela meio de cabeça, assim, sem pegar papel, e aí eu vi que a minha alternativa não tinha. E aparentemente tem algum erro aqui nessa questão, que é essa aqui, Uhum. né? Vocês estão vendo a minha tela. Sim, Um professor universitário pretende realizar uma atividade em grupos com seus alunos. Ele quer que cada grupo tenha a mesma quantidade de componentes. Se ele fizer a divisão em grupos de 5, fica um aluno sobrando. Por outro lado, se ele dividir os alunos em quartetos, 2 alunos ficarão sem grupo. Se o professor possui K alunos, esse número K está compreendido entre 10 e 30, o produto dos algarismos de K é igual a quanto? Olha só, você tem que pensar o seguinte: se ele vai dividir o número de alunos em 5, vai ficar aluno sobrando, certo? certo. 2 alunos ficarão sem grupo. Então vamos pensar assim: e se ele dividir em grupos de 4, dividir em grupos de 5 ou dividir em grupos de 4? Se Será ele que é dividir MMC? Não, né? mais ou menos, tem uma coisa um pouco a ver, tem a ver com múltiplos, mas não Uhum. necessariamente o menor múltiplo. É porque é o seguinte: se você tiver, vamos pensar o seguinte, se ele fizer a divisão em grupos de 5, fica 2 alunos sobrando. 2 alunos sobrando. O que ele quer dizer com isso? Vamos pensar assim, ó, se ele tem 13 alunos, um exemplo. Se ele fizer em grupos de 5, vai dar 2 grupos de 5, que é 10, e sobra 3. Certo? Então é isso que ele está querendo dizer com o aluno sobrando? Por outro lado, se ele dividir em grupos de 4, 2 alunos ficarão sem grupo. Não, eu acho que é que passou, né? Tinha que ser Tipo 12, assim, né? não, eu acho que é tipo assim, suponhamos, 16, certo? Se ele fizer em grupos de 5, aqui vai ficar 5, aqui vai ficar 5, aqui vai ficar 5. Aí fica 2 alunos, fica tipo assim, um aluno sobrando. Uhum. Mas um aluno sobrando e aluno sem grupo não é sinônimo? É isso que eu estou tentando entender. Ó, se ele fizer uma divisão por grupo de 5, ficará um aluno sobrando. Por outro lado, se ele dividir alunos em quartetos, 2 alunos ficarão sem grupo. Eu acho que é a mesma coisa que ele quis dizer. Isso é sinônimo. Uhum. Sobrar e ficar sem grupo é a mesma coisa. Porque eu tinha pensado no número 26. Olha só, 26, se você divide em grupos de 5, sobra 1. Porque é Uhum. 25, o múltiplo de 5 mais próximo. Se você divide em grupos de 4, sobra 2, porque vai dar 24, certo? Certo. Entender? Foi isso que eu pensei. Aí, tipo assim, por isso que quando você mandou, aí eu falei 26, mas não é isso que ele pergunta. Ele fala assim: se esse professor possui K alunos, o número K está compreendido entre 10 e 30, então o produto de K é quanto? Se esse número fosse 26, o produto ia ser 12, que é 6 vezes 2. Ele pede o produto dos algarismos de K. Então não tem alternativa, Hum. certo? Aí por isso que eu fiquei pensando, o que ele quer dizer com isso? Que se ele divide em grupos de 5, fica um aluno sobrando, e se ele divide em grupos de 4, fica 2 alunos sem grupo. Mas, ô, Jéssica, então você tem certeza não é o MMC, não, né? Não, porque o MMC entre 5 e 4 é 20, né? Não, mas e entre 10 e 30? Não, é porque que 10 e 30 é o número de pessoas que tem. Você tem que pensar nos grupos, de quantas pessoas que são os grupos que estão sendo formados. É grupo de 5 ou de 4. Se a gente pensar nos números múltiplos de 5 e de 4 aqui, entre 10 e 30, vamos pensar aqui só para a gente ver uma coisa. Eu vou pegar 10 e 30, aí eu vou pensar. Opa, peraí. 10 e 30, aí eu vou pensar nos múltiplos de 4, certo? Ó, 10. Aí tem 12. O 10 não é múltiplo de 4, mas eu estou pensando a partir dele. 16, 20, 24, 28, certo? E aqui está o 30, que é o outro extremo do meu problema. Agora os múltiplos de 5. Tenho 10, 15, 20, 25, 30, 10, 15, 20, 25, certo? São só Certo. esses.
Então, quais possibilidades eu teria? Eu teria só, se eu quisesse o 15, aí eu falaria assim, para sobrar um, teria que ser 16 alunos, porque ele falou que se dividir em grupos de 5, sobra um. Então, teria que ser 16 alunos. Mas se eu dividir 16 em grupos de 4, não sobra ninguém. Tem que sobrar um nos grupos de 5 e sobrar 2 nos grupos de 4. Aí eu pensei no 20. 20. Para sobrar um em grupo de 5, tinha que ser 21 alunos. Só que não sobra 2 em grupos de 4. Porque em grupos de 4 também sobra um, porque 20 também é múltiplo de 4. Aí, por último, eu pensei no 25. 25. Se tiver 26 alunos, sobra um em grupos de 5. E sobra 2 em grupos de 4. Só que eu não entendi o que... Parece que ele está falando duas coisas diferentes. Ó. Ele quer que tenha a mesma quantidade de componentes. Se ele fizer divisão em grupos de 5, ficará aluno sobrando. Quer dizer, um aluno está sobrando. Por outro lado, se ele dividir em grupos de 4, 2 alunos ficam sem grupo. Quer dizer, ficam sobrando. Então, o número é 26, olha. 26. Sobra 2. Em grupos de 5, sobra 1. Eu não peguei o gabarito. Mas vocês concordam comigo? Tipo assim, ó, se ele tiver 26 alunos, em grupos de 5 vai sobrar 1. Em grupos de 4 vai sobrar 2. É o que o enunciado fala. Aí só que ele fala assim, se esse professor possui K alunos e o número K está compreendido entre 10 e 30, o produto dos algarismos de K, 2 é 6, é 12. Agora, peraí, deixa eu digitar só o inicinho aqui do enunciado, que eu consigo, provavelmente eu consigo achar. Um professor universitário pretende realizar... Peraí, aqui eles tiraram do branco. É porque tem uns lugares que você vai pegar que você tem que assinar para ver, sabe? Aí esses não compensam. Posso olhar aqui se eu acho, rapidinho. Tenta ver aí, porque, tipo assim, nenhuma das respostas do gabarito estão satisfazendo a nossa questão, entendeu? Uma, como é que é isso aqui? O que estava escrito aqui antes? Ixi, peraí. Uma atividade. Uma atividade. Tá vendo que ele tirou? Será que não é porque a questão realmente não tem um erro, não? Eles tiraram do Brainly, né? Talvez seja. Mas, olha, na minha Eu vou opinião, procurar. é isso que é. Não vale a pena a gente perder tempo com ela, sabe? É verdade. Porque ela é tipo assim, ela não é uma questão difícil, entendeu? O raciocínio é esse, é 26 alunos. Só que ali o cara tinha que ter colocado a alternativa 12 e não colocou 13, né? Certo? Ou então ele tinha, ou a resposta era 26, entendeu? Mesmo, ele não queria perguntar a multiplicação dos algarismos, ele queria saber qual que era o número de alunos. Ok? Bem, depois se você achar aí, você me mostra, mas eu acho que não vale a pena perder tempo, porque a gente já entendeu, digamos assim, o raciocínio da questão, né? O resto aí é picuinha de coisa. Mas eu vou mostrar para vocês, então, algumas questões. Vocês estão vendo aí a minha tela? Sim. Então, eu vou mostrar... por que eu saí aqui da filmagem? Peraí. Voltei. Eu vou mostrar para vocês algumas questões que, às vezes, dá para você economizar tempo sem você precisar fazer aquele raciocínio escolar que você aprendeu na escola, por sistema de equação e etc. E esse tipo de questão é muito comum nesses concursos, do nível que vocês vão fazer. Inclusive, vocês mandaram algumas listas lá e eu, tipo assim, eu peguei a ideia, tá? Olha só, por exemplo, esse tipo de questão aqui.
em um estacionamento há 21 veículos, entre carros e motos, num total de 66 rodas. Quantos carros e quantas rodas há nesse estacionamento? Quantas motos? E quantos carros, né? Hum. Tá. Quantos carros e quantas motos? Ele perguntou as duas coisas. Bem, esse problema aqui é um problema que você ia ter que usar X e Y para resolver, né? Se fosse na escola e se não tivesse alternativa. Mas como tem alternativa, é mais fácil você testar qual que é a certa do que você tentar fazer a questão pelo método analítico, digamos assim. Primeira coisa, né? Ele falou que há 21 veículos. Somando aqui, todas as alternativas está dando 21. Isso é importante, embora pareça óbvio, porque tem alternativa que nem sequer está dando 21 veículos. Por exemplo, ele coloca assim, 10 carros e 12 motos. A soma dá 22, não dá 21, igual o exercício falou. Então, você faz uma pequena inspeção visual só para ver se não tem alguma que dá para descartar logo, ok? E ele falou que tem 66 rodas, não é? Então, se você multiplicar as rodas do carro por 4, aqui dá 44, e as rodas da moto por 2, aqui vai dar 64. Então, não é essa. Concorda? Porque tem que ser 66. Carro aqui é por 4. Ó, 12 vezes 4, 48. 9 vezes 2, 18. Somando aqui dá 66, certo? 48 mais 18. Então, é essa. Porque não tem outra possibilidade, né? Senão não vai dar o valor, correto? Correto. Então, isso aqui é o teste de alternativa. Ele é muito mais rápido e mais fácil do que fazer por método de sistema. Tranquilo? Eu vou pegar algumas aqui com vocês, para vocês terem essa esperteza, digamos assim, de fazer as questões, porque às vezes na hora da prova você não consegue raciocinar o equacionamento que vai te dar a solução, mas você consegue checar se aquela resposta é certa ou errada. E aí você descobre qual que é. Olha essa, por exemplo. Sabendo que o dobro da minha idade hoje é igual à minha idade daqui a 20 anos, qual será a minha idade daqui a 10 anos? Ixi. Essa é um trava-línguas, não é? É. Porque, tipo assim, te fala de hoje, te fala daqui 10 anos e tudo e tal. Mas olha só, qual que é o truque para você fazer questões assim? Aqui ele está te perguntando qual que é a sua idade daqui 10 anos. Então, para testar a alternativa, nós vamos voltar em 10 anos, que é o hoje. Certo? Porque se daqui a 10 anos você tem 20, então hoje você tem 10. Correto? Correto. Então, eu vou preenchendo como se fosse uma tabelinha aqui. Eu estou gravando a aula, lembrando, tá? Depois, se vocês quiserem, essa aula aqui, ela é muito importante para quem vai fazer concurso. Ter essa análise fria. Então, 20 menos 10, 10. Aqui seria 20, aqui seria 30, aqui seria 40, aqui seria 50, correto? Então, hoje, a alternativa A teria 10 anos. A B, 20, 30, 40 e 50. Aí fala assim, ó, sabendo que o dobro da minha idade hoje. Então, o dobro da minha idade hoje, aqui é 20, aqui é 40, aqui 60, aqui 80 e aqui seria 100. Sabendo que o dobro da minha idade hoje é igual à minha idade daqui a 20 anos. Então, a minha idade daqui a 20 anos é quanto? Ó, se hoje eu tenho 10, daqui a 20 anos eu tenho 30. Daqui a 20 anos, aqui olhando por essa, né? Mais 20 seria 40. Aqui seria 50. Aqui, 60. E aqui, 70. Correto? Então, olha só, vou voltar aqui de novo, porque às vezes pode ter ficado confuso. Aqui, a resposta do exercício é a sua idade daqui a 10 anos. Então, hoje você teria as idades que estão nessa coluna. Aí ele falou assim, ó, sabendo que o dobro da minha idade hoje, então eu pus aqui o dobro das idades de hoje, é igual à minha idade daqui a 20 anos. Então, olhando hoje e somando 20, na primeira posição tem 30, aqui 40 e assim vai. Então, é essa que é a alternativa certa, ó. 30. Por quê? Porque deu o dobro da idade do hoje é igual à própria idade daí a 20 anos. Ó, se daqui vamos pensar o seguinte, se daqui 10 anos eu tenho 30, então hoje eu tenho 20, certo? O dobro da minha idade é 40, que é a mesma coisa que a minha idade daqui a 20 anos, porque quem tem 20 mais 20 dá 40 também. Entendeu? Entendi. Então, essa questão, se você for fazer o sistema de equação, ela fica bem chata. Porque, tipo assim, essas questões de idade, por que elas são chatas?
porque você tem que pensar o seguinte, o tempo passa para todo mundo. E aí, às vezes, a gente esquece. Porque a gente fala assim, por exemplo, minha mãe tem o dobro da minha idade, um exemplo, certo? Então, suponhamos, eu tenho, vamos supor, 20 anos. Minha mãe tem o dobro, 40. Só que aí, vamos supor, daqui 5 anos, o que a pessoa faz de errado? Ela fala assim, ó, daqui a 5 anos eu vou ter 25. Então, minha mãe vai ter 50, porque ela tem o dobro da minha idade. Não. Porque daqui 5 anos a mãe vai ter 45. Ou seja, daqui 5 anos a idade não é mais o dobro. À medida que o tempo passa, a diferença fracionária entre as idades das pessoas diminui. E isso faz todo sentido. Porque quando você nasceu, vamos supor, você nasceu com 0 anos e a sua mãe tinha 20 anos, a sua mãe era, vamos dizer assim, 20 vezes a sua idade. Vamos pensar assim, nasci com 1 ano. Daí, minha mãe tem 20, então ela é 20 vezes a minha idade. Só que à medida que você cresce e a pessoa também envelhece, essa multiplicação ela diminui. Por exemplo, quando você tiver 20, sua mãe vai estar 40. Então, ela só tem 2 vezes a sua idade. Certo? Quando você tiver 30 e a sua mãe 50, ela tem menos que 2 vezes a sua idade. Até que chega um ponto, quando a gente está bem mais velho, a diferença da multiplicação entre as idades, ela diminui cada vez mais. E aí, esse é que é o problema. A prova, ela sempre aborda essas pegadinhas com idade, porque as pessoas querem falar assim, hoje meu pai tem o dobro de mim, e a pessoa continua usando esse dado quando passou o tempo para frente ou para trás. E não pode. Entenderam? Entendi. Então, por isso que eu gosto de fazer a tabelinha. Aí, essa tabelinha, ela treina muito a sua interpretação de texto. Porque toda hora você fala, hoje, o dobro de hoje, 20 anos com relação ao hoje. Por isso que eu somei 20 aqui com relação à primeira coluna. Com relação a essa. Peraí, esse dobro aí você pegou da primeira, né? Das alternativas, né? Não é das alternativas, não. Peraí, deixa eu só raciocinar aqui, Jéssica. Quando você colocou aí o dobro, isso aí, no segundo aí, isso, esses valores... Do hoje. O dobro do hoje, entendi. Sim, eu dobrei essa coluna. E essa aqui, ela é 20 a mais que todos os termos dessa coluna do hoje. Porque ele fala assim, ó, sabendo que o dobro da minha idade hoje é igual à minha idade daqui a 20 anos, ou seja, é o meu hoje mais 20. Tá. Certo? Então, isso aqui, se for usar X, eu acho que fica mais difícil. Porque qual será a minha idade daqui a 10 anos? Vamos pensar, se eu tenho X anos, eu vou somar 10 anos na minha idade. A resposta é a idade da pessoa mais 10, né? Então, vai só complicando, porque aí você tem que tirar para voltar no passado, dobrar. Aqui tem que pôr parêntese no equacionamento, senão dá errado. Então, por isso que eu prefiro treinar os alunos para fazer essas questões por teste de alternativa, quando vai fazer prova de concurso, claro, né? Porque prova de escola, o aluno não pode testar alternativa, porque os professores não deixam. Por exemplo, vamos testar mais uma para vocês verem. Essa 4. Porque na escola o professor quer que você descubra a resposta independente de ter ou não alternativa. Aí é diferente, né? Em um restaurante existem 20 mesas, todas ocupadas por 4 e outras por 2. E tem 54 pessoas. Então, qual que é o total de mesas ocupada por 4 pessoas? Certo? Certo. Então, olha só. Se vocês quiserem raciocinar um pouquinho, pode falar. Ou se quiser que eu faça para vocês entenderem como é que é a manha do jogo aqui. Posso fazer, então? Pode. Aqui, ó, é sempre assim, ó. Essa aqui é o que ele perguntou. Ele perguntou por 4 pessoas, certo? Mesas de 4 pessoas. Se ele falou que tinha 20 mesas, então mesas de 2 pessoas, aqui tem que ser 15 para dar 20, ó. Aqui tem que ser 13, aqui tem que ser 11, 9 e aqui tem que ser 7, para a soma dar 20 mesas, certo? Certo. Aí eu vou multiplicar as mesas de 4 por 4 pessoas, as mesas de 2 por 2 e somar e ver se dá 54 fregueses. Então, olha só, aqui, ó, daria 20 e aqui daria 30. Somando não dá 54. Eu tô multiplicando 15 mesas de 2 pessoas, dá 30 pessoas. E como é que você pegou esse número de 20 e 30 aí? É porque aqui é mesas de 4 pessoas, que foi a pergunta, olha. Quais são as mesas por 4? Aí eu multipliquei 5 vezes 4, dá 20. E o segundo, 15 vezes 3? 2.
Vezes 2? Que é mesa de 2. Mesa de 2 aqui, ó. Aham. Aí dá 30, somando dá 50, quer dizer, não dá 54, então não tem como isso aqui tá certo. Agora essa, ó. 7 vezes 4, 28. 13 vezes 2, 26. Somando dá 54. 28 mais 26 é ela. Entendeu? Nossa, bem Fica muito mais rápido. fácil. É porque, tipo assim, você tem que falar o seguinte: a mesa do tipo, eu vou chamar a mesa de 4 de x. Então, eu vou multiplicar 4 vezes x mais 2 vezes y, que é a mesa do tipo 2. Isso vai dar 54 pessoas. E a soma de mesas, que é do tipo x e do tipo y, é 20. Aí você tem que resolver um sistema de equação. Aí fica mais difícil, entendeu? Isso é equação de primeiro grau? Sistema de equação de primeiro grau. Nossa, isso aí eu aprendi lá na 6ª série, nem lembro mais. É isso mesmo, é matéria de 6ª série. Aí a gente quase não lembra quando tá estudando assim, coisa, né? Enfim, você não lembra muito. Então, toda vez que você não lembrar, você lembra de testar a alternativa. Porque se você testar a alternativa, é claro, né? Você vai descobrir a resposta. Tipo, você não tem que descobrir a resposta pelo método que o professor da escola ensinou. Você tem que só descobrir a resposta. Porque o que vale é o gabarito. A resposta certa. Exato. Olha essa também que dá para a gente testar. Um cliente foi ao caixa de um banco, do qual é corretista, e ele sacou 580. Então, isso é um dado do problema. Quer dizer, nós temos que conferir na resposta se tem ali R$580. Sabendo que a pessoa recebeu a quantidade em 47 notas, que eram de 5 e de R$20. Certo? 47. Só tinha nota de 5 e de 20. Qual dessas alternativas que é o correto? Primeira coisa que você vai fazer, você vai ver se a soma das notas está dando 27, não é? Porque pode acontecer, e é mais comum do que parece, o exercício colocar notas que nem dá 27. 47. Então, desculpa, 47. Aqui, ó. Todas aqui estão. Aqui deu, aqui também, aqui também, aqui também, aqui também. Então, beleza. A gente tem uma quantidade de notas, ok. E aí, agora, a gente pode fazer o cálculo se essa quantidade está dando os R$580 que o cara falou, certo? Só que aqui eu vou dar um outro macete para vocês, claro, né? Cada questão é única e, como diz, maracutaia depende do que a gente perceber. Por exemplo, aqui, ó, antes de eu fazer essa conta, eu sei que um número ímpar vezes ímpar dá ímpar, não é? 25 vezes 5, mesmo sem eu fazer a conta, eu sei que esse resultado é ímpar. Porque 3 vezes 3 é 9, 5 vezes 5 é 25. Quer dizer, dois números ímpares multiplicar dá ímpar. Esse resultado aqui dá ímpar. E esse aqui dá par. Só que quando eu somo um ímpar mais um par, 1 mais 2, 3, dá ímpar. Eu não preciso fazer essa conta, então. Por quê? Porque o meu resultado é par. Tem que dar uma quantia par em dinheiro. E ali vai dar ímpar. Eu não preciso fazer essa conta. Essa aqui, ó, dá par. E esse aqui também dá par. Então, par com par vai dar par. Eu teria que testar esse. Aqui também dá ímpar, ó. Tá vendo? Quando eu fizer 23 notas de R$5, vai dar um número ímpar. 24 de 20 vai dar um número par. Quando eu somar o resultado da ímpar, não é 580, porque 580 é par. Então, essa eu já descarto, certo? Aqui também dá ímpar. E dá par, par mais ímpar é ímpar. Pronto. Então, tecnicamente, para facilitar mais ainda a minha vida, era só eu testar a letra B e a E. Aí fica fácil fazer a conta, ó. 20 notas de 5 é R$100. Certo? Certo. 27 vezes 20 dá 540, né? Não. 27 vezes 2, 54 é. Isso aqui dá R$640. E lá falou que era 580. Agora, 24 de 5 dá 120. E 23 de 20, 23 vezes 2 dá 46. Né? Então, 460, ó. 580 é essa. Certo? Então, às vezes a gente economiza o cálculo. Você tá lá naquele trem tentando pôr X no exercício e não precisa. Certo? Deixa eu olhar mais algumas aqui que tem isso. Olha só voltando um pouquinho, indo adiante e voltando atrás, né? Como diz a minha avó.
essa questão aqui ela é de MMC, que é o assunto que a Marcela trouxe a questão e tudo e tal. Vamos tentar dar uma olhadinha nela aqui, aproveitar que ela está no bolo. No topo de um edifício, sinalizadores piscam com regularidade constante. O primeiro pisca 12 vezes por minuto e o segundo 15 vezes por minuto. Sabendo que em um dado instante eles piscam ao mesmo tempo, o número de vezes que os sinalizadores piscam simultaneamente em cada minuto Essa tá parecendo uma da CEMIG, ô, Natália. É daquela dos letreiros. Por isso que eu falo com vocês, às vezes a gente pega a questão e fala assim, eu não vou olhar, porque, vamos supor, é de colégio técnico, é do Enem, mas cai a mesma coisa nesses concursos todos. Olha só, é do Cefet do Espírito Santo essa questão. Vocês querem tentar fazer ela? Tipo assim, uns 2 minutinhos pra vocês pensarem? Sim. Tá, então eu vou deixar vocês pensarem. Assim, eu fiz aqui, mas eu chutaria a letra C. C, beleza. Eu não lembro a resposta, eu vou ter que fazer a conta. Vem, Nath. Eu acho que vai ter que fazer aquele MMC entre 12 e 15, é isso? Eu fiz isso, aí eu peguei o MDC. Só que o que acontece aqui? Quando ele fala que ela pisca 12 vezes por minuto, 12 vezes por minuto. De quanto em quanto tempo, então, que ela pisca? Você tem que pensar de quanto em quanto tempo que ela pisca. E não que ela pisca 12 vezes por minuto. Por isso que essa questão ela é boa, que ela é uma pegadinha de MMC. É 5 vezes. Concorda que se eu dividir 60 por 12 dá 5? Então, ela pisca de 5 em 5 segundos. E aqui pisca 15 vezes por minuto, ela pisca de 4 em 4 segundos. Então, eu tenho que tirar o MMC entre 4 e 5, que é 20. Certo? Certo. Então, a cada 20 segundos, elas piscam juntos. Então, elas piscam 3 vezes em 1 minuto. Porque 1 minuto tem 60 dividido por 23. Eu ia chutar, tipo assim, eu fiz, achei o MDC. E aí eu chutaria, porque o MDC de 12 e 15 é 3. Nossa, foi como eu gosto de dizer para os meus alunos, foi um encontro astrológico esse aí. Foi uma coincidência que deu certo. Podia ter muitos encontros desses na hora da prova. Às vezes acontece muito encontro astrológico, que o aluno, às vezes, ele vai por um caminho errado, mas assim, o destino fala, não, a vaga é sua e vai dar certo. Entendeu? A pessoa está com a sorte lá nas nuvens. Acontece muito. Mas foi uma coincidência, tá? Porque, tipo assim, você tinha que pensar, quando uma coisa acontece X vezes por minuto, você tem que pensar de quanto em quanto tempo que ela acontece. O MMC é mais para isso, é de quanto em quanto tempo. Tá, mas o 20 aí é por quê? Repete aí. Tá. É o MMC entre 4 e 5. Tá. E aí o 3, então, é por quê? 60 minutos dividido por 23. Tá. É porque você pensa assim, eles vão piscar juntos no segundo 20, no segundo 40 e no segundo 60. Porque esses 3 números, 20, 40 e 60, são múltiplos de 4 e 5 ao mesmo tempo. Aí é isso. Então, eles vão piscar 3 vezes a cada minuto. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma. Interessante. Agora, Jéssica e Natália, talvez se a gente não fizer a aula toda hoje, a gente pode buscar mais questões da Fundep e trazer também, se a Natália concordar. Pode ser. Porque o que acontece? Eu acho que tem algumas questões da Fundep e eu baixo aqui e mando e aí na próxima talvez a gente conclua esse tempo aí. Pode ser. Vamos fazer só a última então, que aí a gente faz mais ou menos umas meia hora.
Eu sempre gosto de fazer aulas mais curtas também, eu acho que rende até mais. Ô, Jéssica, então semana que vem também vai ser a última, né, aula. Aí a gente pode fechar Vocês sabem. a gente pode fechar com 1 hora, não sei se a Natália, se ela pretende. Sim, pode ser. A gente fecha com 1 hora, tá? Vocês sabem. Inclusive, também, depois eu vou mandar o contato do Felipe, que é meu colega, que dá aula de raciocínio de tabela mesmo. Se vocês quiserem olhar alguma coisa com ele lá, vocês podem ver com ele. Às vezes, né, se vocês não quiserem fazer essa outra 1 hora comigo, quiser fazer com ele, aí já mandar para ele as questões que vocês acham interessante, pode ser também. Depois eu mando o contato lá. Eu prefiro matemática. Eu também preferiria, sinceramente, se eu estivesse estudando, eu preferiria, porque eu sempre penso assim, essas questões de tabela, lá na hora eu consigo me virar de um jeito ou de outro. Tabela verdade, né? Apesar de eu saber que é um negócio horrível, eu odeio, particularmente falando, mas eu sei que lá na hora eu sei lá, eu consigo me virar. Agora, matemática é um negócio que você tem que treinar um pouquinho mais. É verdade. Mas aí vocês... Agora, olha que coisa interessante, essa questão, que é uma questão que tem caído em provas de concurso, porque ela analisa a sua percepção. Olha só, no desenho, 3 cubos iguais, apoiados sobre uma mesa, tem faces pintadas com os números 0, 1, 3, 4, 5 e 9. Qual é a soma dos números de todas as faces em contato com a mesa? Quer dizer, tem um número aqui, outro aqui, outro aqui. Ele quer que você soma esses 3 valores. Eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho, que essa aqui vale a pena. Não, nem sei por onde começa. Peraí. Não sei. Essa também. Eu tô pensando aqui que tem número na lateral e na outra lateral para frente também. Todos os números apoiados aí na mesa, cada número é 1, porque... Essa questão, ela é tipo psicotécnico de Detran. Você tem que olhar os detalhezinhos. Não é matemática, tipo assim, sabe? Olha só. Aqui, tá vendo que o número 1, os dados são iguais. Então, essa parte do número 1 aqui, o que vai estar em contato com ele é o 4. Então, aqui, ó, como ele está de cabeça para baixo, aqui embaixo está o 4. Entenderam qual que é o lance dela? Nossa, sério? Isso é raciocínio lógico. Raciocínio lógico. Não, mas agora eu não dei essa pelo pista, desenho, não. Não, ela tem a ver com o desenho mesmo. Agora que eu dei essa pista, eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho, que eu também estou pensando, porque eu também fiz essa questão tem um tempo, para eu lembrar também. 9? Não tem atuação, não? Ai, gente. Nossa, bem difícil essa. Aqui dá para descobrir fácil, ó. Olhando por aqui e aqui, ó. Aqui embaixo vai estar o 1, certo? Certo. Isso eu pensei. Então, aqui 4, 1 já está dando 5, né? Vamos ver qual que é o outro lado. Agora, aqui a gente tem que pensar. Que é o 3, né? Se aqui é o 1 embaixo, não tem como aqui ser o 5, concordam? Concordo. Porque o 1 aqui, ele estaria para cá, né? Então, aqui, peraí, deixa eu ver se tem como não. Se o 1 tá aparecendo lá de cá, gente do céu. Agora, até eu tô com a pulga atrás da orelha aqui nessa questão. 4. O 4 e o 5, eles estão em faces opostas. Desculpa, ó. Tá vendo aqui, por esse? 4, quando o 4 tá embaixo, o 5 tá em cima. Então, quando o 4 tá em cima, o 5 tá embaixo. Então, a soma é 10. Eu achei que era 9. Que ia dar 4 aqui também. Aqui nessa? Não, mas só todas as faces têm números diferentes. Se o 4 já tá aqui, não tem como ele tá embaixo, não. Entendeu?
Então, esse tipo de questão aí, ele costuma cair em prova. E às vezes a gente não sabe nem por onde começar, né? Você olha assim, você fala, ai, mas o que eu vou fazer? Né? E é legal dar uma olhada nisso. Depois vocês pegam. Isso tem até muito jogo, sabe? Jogo de celular mesmo, para você perceber coisas. Matemática, apesar de parecer que não tem isso, é importante você ter atenção a detalhes pequenos, pra você não errar e tal. Por exemplo, quando você está fazendo uma conta, numa linha, por exemplo, trocar o mais por menos, isso vai impactar no erro, né, de cálculo. E quando você está atento a detalhes, você costuma errar menos. Faz parte, vamos dizer assim, indiretamente de uma matemática bem feita, ter percepção de detalhes. Mas então eu gostei da sugestão. Eu acho que a gente pode fazer assim. Aí vocês coletem aí os exercícios que vocês quiserem. E aí a próxima aula vocês decidam lá no grupo. Eu estou com bastante disponibilidade, porque, né, eu ainda não comecei o ano letivo. Então é só vocês falarem um pouquinho de antecedência para eu me organizar, mas tranquilo. Ok. Então, e se vocês quiserem olhar essa lista que eu mandei, vale a pena também. Ela tem muito exercício que dá para testar alternativa. Tá? Semana que vem também, por mim, pode ser de segunda. Pode ser para mim também. Tranquilo. Beleza. Tá bom? Então tá bom. Então tá, com Deus. Com Deus. Ai, gente. Tchau.